Pessoal, hoje deixaram essa pergunta para mim aqui. Como eu faço para entender a palavra mais fácil? Porque às vezes eu tô assistindo alguma coisa em japonês, aí eles falam alguma coisa que eu conheço, eu demoro muito para entender e também às vezes confundo com outra palavra. Também queria saber como melhorar minha pronúncia, porque às vezes eu fico horas tentando falar uma palavra. Cara, tem uma coisa muito importante que você precisa saber em relação a palavras. As palavras, elas não vão ser sempre tão fáceis assim de serem captadas. Você, como estudante de língua japonesa ou estudante de qualquer idioma, você precisa ficar confortável com o fato de que você não vai lembrar tantas palavras imediatamente. Da mesma forma que você facilmente vai lembrar algumas, outras palavras vão ser um pouco mais difíceis, assim, de você conseguir captar toda o significado, assim, de cara, né? Tem palavras que são concretas, coisas concretas, por exemplo, mesa. Tô batendo aqui numa mesa. Livro, são coisas concretas. Tem palavras que são um pouco mais difíceis, por exemplo, sentimentos. O jeito que a gente descreve sentimentos em português é diferente do jeito que a gente descreve sentimentos em japonês. Então, essas palavras talvez sejam um pouco mais difíceis. Mas o que você pode fazer para você lembrar mais facilmente de palavras que talvez estejam te deixando com um pouco de dificuldade? Eu acho que, principalmente em relação a essa pergunta que foi feita, eu acho que pelo nome parece que é Thiago, o nome do rapaz que enviou a pergunta. Quando você está falando de você entender o que está sendo falado, já é uma habilidade em si que é um pouco diferente da habilidade de você lembrar do significado de palavras. Você tem que pegar, você tem que ouvir e você tem que conseguir trazer um sentido para aquilo. Porque às vezes você até conhece a palavra, mas é falado de um jeito muito rápido ou com uma pronúncia que você não está acostumado, sabe? E isso facilita quando você já sabe, já está acostumado. Mas quando você não está acostumado com isso, isso vai dificultar muito a sua vida para entender o que está sendo falado. Às vezes não é nenhum problema de vocabulário em si, de você lembrar o significado das palavras. Às vezes é um problema de você conseguir entender que é aquela palavra que está sendo pronunciada. E para isso só tem um remédio: você escutar bastante japonês. E não é escutar música, galera. Você escutar música é uma coisa diferente de você escutar japonês falado, tá? Isso é importante deixar claro desde já. Você precisa ouvir japonês em programas de TV, você precisa ouvir japonês em doramas, em coisas do tipo japonês falado, não cantado, tá? Aí você vai conseguir captar melhor a pronúncia do que é falado, tá? E você vai entender melhor. Se o seu problema é o significado das palavras, são muitas palavras, eu não consigo lembrar de todas elas, a minha maior dica sempre tente criar frases com essas palavras, o máximo possível. Acordou de manhã cedo? Senta, a bunda na cadeira, escreve 3 frases. Escreve 3 frases e você vai com certeza captar muito mais o vocabulário dessa forma, criando. Tente criar. Criar vai criar uma conexão, criar essas frases, né? Vai criar uma conexão entre você e aquelas palavras. Vai criar uma conexão no seu cérebro. Então, não deixe de criar frases e criar palavras. Isso para você aprender mais vocabulário. Agora, o último ponto que o Thiago perguntou foi a respeito da pronúncia. Como é que você pode melhorar a sua pronúncia? O primeiro passo para melhorar a pronúncia é você melhorar o seu ouvido. E você vai melhorar isso na primeira dica que eu dei. Você vai ouvir muito japonês. Aí você tem que produzir, você tem que falar, você tem que repetir. Se você quer melhorar a sua pronúncia de uma palavra específica ou de uma expressão específica, de uma frase específica, grave a sua voz lendo. Grave e compare. Pega o seu celular. Acho que todo celular hoje em dia tem acesso a um aplicativo de gravador. Pega, grava a sua voz, escuta a sua voz, escuta você falando
e aí você vai ouvir. Tá estranho? Tenta de novo. Tá estranho? Tenta de novo e você vai aos poucos chegar perto daquilo que você gostaria. Essa é a minha dica para você, Thiago. Eu creio que seja Thiago o nome, né? Eu espero que essa dica tenha sido útil para todos vocês que estão ouvindo aqui, vendo aqui o canal. E se por um acaso você tem vontade de estudar japonês, língua japonesa, clica aqui e entra no Clube Nihongo Kakome, onde você vai ter acesso a muitas horas de aula de língua japonesa por um preço super acessível. E eu espero você aqui no nosso próximo vídeo, aqui no canal da Eu Falo Japonês. Tchau, tchau!